O capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo traz a seguinte mensagem: Bem-aventurados os aflitos. E eis que o texto do Evangelho retirado vou ler para os senhores: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Vós sois felizes, vós que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós ricos, que tendes vossa consolação neste mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque sereis reduzidos ao pranto e às lágrimas. Mateus e Lucas, tá? Capítulo 5, versículos 6 a 10. Você há de dizer, bem, esse trecho aqui, esse primeiro trecho que lemos, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. É evidente que Jesus está se referindo a todo tipo de dor, todo sofrimento, toda tristeza, toda angústia, toda espécie de sofrer que o ser humano enfrenta. Por quê? Porque nós que somos espíritas sabemos quão importante é a dor, o sofrimento para a evolução espiritual. É que quem não conhece o espiritismo imagina que vai viver uma vida só. E aí se equivoca. Morre, se depara com a vida verdadeira e diz, mas a vida continua? Continua. E esses homens iluminados aí são espíritos que já avançaram um pouco mais, porque já aprenderam melhor a amar do que nós. Então, estão iluminados e vão continuar iluminando, se iluminando, se iluminando, até se tornarem aqueles espíritos super iluminados que, se nós virmos, nós chamaremos de arcanjos, de querubins. Pois é, nós também chegaremos lá. Esse é o nosso destino. Primeiro, raciocine bem. Se não fosse assim, como é que Deus iria criar seres avançados como esses espíritos super iluminados e nós assim atrasados? E os animais ainda, mais atrasados ainda que nós? Que absurdo imaginar que Deus é parcial e que ele parece um ser humano sentado num trono, um rei carrancudo que cria alguns seres especiais para cumprirem suas ordens. Vai lá, faça isso, vai lá. Que isto? Esta é a ideia antiga de pessoas que tinham pouco raciocínio, pouca cultura, pouco entendimento. Era natural que pensassem assim, né? Mas agora não. Agora nós temos a doutrina espírita, que diz que nós somos espíritos que fomos criados há milhões de anos atrás. Éramos ainda animais. De animais fomos nos desenvolvendo, todos nós. Não adianta vir dizer que eu sou diferente, fulano, não. Todo ser humano, todo filho de Deus tem a mesma origem. Querendo ou não querendo, gostando ou não gostando, acreditando ou não acreditando. É assim que funciona, tá? Se você for um professor de química e for explicar para uma pessoa algumas reações químicas, ele vai dizer, não acredito nisso. Bem, mas isso não altera a química, não é? Assim sou eu que sou espírita e que estudo essa doutrina, tenho provas, espíritos se materializam,
fazemos coletas de milhares de comunicações de espírito, enfim, nem aceitamos mais discutir este assunto. Passamos, se alguém quiser tirar proveito, tire, seja feliz. Se não quiser, é porque não está preparado para ser feliz. Só os que estão preparados para ser feliz é que aceitam a doutrina espírita. Portanto, a reencarnação é para isso, para que nós nos transformemos. Ocorre que o nosso espírito vem lá desde a era animalesca. E para sobreviver como animal, tinha de ter muito egoísmo, sentimento de violência. É assim mesmo. É o mundo dos animais. Estamos nesse mundo hominal, ou seja, somos seres humanos, há também alguns milênios. E já nos modificamos, mas nem tanto. Vamos nos modificando em cada encarnação, até chegar nesse objetivo final, que não é o final, mas é o objetivo maior, que é a pureza do espírito puro e se integrar à inteligência universal. Mas para isso, é preciso viver situações diferentes em cada encarnação. Aprender muitas virtudes, muitos conhecimentos, tá? Aprender coisas que a gente não tem nem ideia que são muito úteis para nós. De um modo geral, para retirar de nós as impurezas, principalmente orgulho, egoísmo, que são as duas fontes. Quase todas as outras virtudes derivam desses dois vícios, orgulho e egoísmo, tá? Então, a importância da dor, tá? Muitos espíritos fazendo programas para aqui na Terra, de novo, passar situações de dores, de desenganos, tá? De ingratidões, de fomes, de grandes humilhações, tá? Por quê? Porque esses sentimentos, essas dores, fazem com que aquele espírito se modifique. Eu não acho, é você que não acha, mas Deus acha, tá? Por isso que Jesus diz, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, receberão a glória. A dor prolongada, com a enfermidade prolongada, leva o espírito a uma melhoria muito grande. Algumas virtudes demoramos para conseguir assimilá-las, outras nem tanto, mas são difíceis para aquele espírito que não tem boa vontade. Para quem tem boa vontade, para os que desejam evoluir, nada é difícil. Depende de querer. A maioria das pessoas não tem boa vontade consigo mesmo, com a sua própria evolução. Não se dedica para ler o Evangelho segundo o Espiritismo, não se dedica para estudar a doutrina espírita, ou nem mesmo outros livros edificantes. Tem a mania de se tornar violento por facilidade e vê que está errado e não diz, tenho que me modificar. São impacientes em todos os locais, não param um pouco para analisar, eu sou impaciente, preciso mudar. Tá? Não quer mudar. Então, esses precisam do remédio mais amargo noutra encarnação, tá? Bem-aventurados que choram, disse Jesus, porque serão consolados, tá? Olha só o que ele diz também, bem-aventurados aqueles que têm sede e fome de justiça. Ora, se uma pessoa tem sede e fome de justiça, significa que ele gosta das coisas justas. Ele quer justiça em todos os atos da vida. Ele vai encontrar, porque ele vai vencer, vai chegar no mundo dos espíritos, vai ver que ele vê que tudo é justiça lá. Para quem evoluiu, então, tudo é maravilhoso, tá? Então, se alguém deseja justiça,
é porque está sentindo que deve trilhar sua vida na justiça. Isso é maravilhoso, tá? Ele diz aqui também, ó, bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça. Esse trecho eu peço licença ao meu caro telespectador para dizer que ele não está correto. Os tradutores se equivocaram. Jesus não disse isso. Bem-aventurados quem sofrem perseguição pela justiça. Ora, a justiça não persegue, ela faz justiça e pronto. Mas por que está assim? Eles não entenderam. Jesus não falou assim. Jesus disse, bem-aventurados os que sofrem perseguição por ensinarem a justiça divina, por estarem conduzindo as pessoas à reforma moral, tá? A mudança de atitudes, e são perseguidos. Bem-aventurados que sofrem perseguição por ensinarem a justiça divina. É evidente que é bem-aventurado, né? E continua, vós que sois bem-aventurados, vós que sois pobres. Aí te peguei. Quer dizer que eu ser pobre eu já sou bem-aventurado? Não, não é isso. Jesus, você tem que entender o contexto. Jesus está mostrando o seguinte, que o pobre, ele passa constrangimento em todas as situações da vida. É constrangido na sua moradia simples, é constrangido porque não tem o conforto no lar, é constrangido porque as suas refeições são bem mais pobres do que a do rico, é constrangido porque suas roupas são bem mais baratas, mais simples. Ele nem tem todo o aparato da vida moderna para viver, luta em dificuldades em todos os sentidos, não tem recursos para procurar bons hospitais, para pagar planos. Em tudo ele se sente humilhado. Então o pobre tem tudo para aprender mais. Se ele ceder, adquirir, aceitar, admitir que ele precisa ser humilde, então a pobreza faz dele um homem de maior progresso, mais precisamente, um espírito de maior progresso. Mais à frente ele disse, ai de vós ricos. Não é que Jesus esteja condenando riqueza, não. Ele diz, que tendes vossa consolação neste mundo. Ele explica, o rico que tem a sua consolação no mundo. Isso quer dizer o seguinte, o rico que se acha o máximo, então ele só tem orgulho. O rico que não busca a Deus, então porque o Deus dele é o dinheiro. Ele acha que a riqueza dele é tudo, faz dele um ser superior aos outros. Ele tem a consolação no dinheiro, vai chorar muito. Do lado de lá, vai se sentir humilhado, vai ver que não progrediu, que não melhorou e que está em situação muito incômoda, porque não soube administrar o dinheiro. O dinheiro, ele faz com que brote em nós todas as nossas mazelas comportamentais. Nós parecemos educados, mas se cai alguns milhões num prêmio de loteria, daí um tempinho somos uma pessoa diferente, estúpida, grosseira. Até o nosso carro luxuoso compraremos para mostrar e humilhar os outros. É muito difícil. A riqueza leva à grande perdição, quando mal administrada. Não é a riqueza um mal, não. A riqueza é neutra. Ela pode ser um grande mal nas mãos de um mau homem, tá? Pode ser uma grande bênção nas mãos de um homem amoroso, bondoso, caridoso. Então a riqueza não é nem má nem boa, ela é um instrumento. Eu sempre a comparo, porque uma vez uma senhora me perguntou durante uma palestra, e eu disse, senhora, tem em sua casa uma faca de cozinha.
Tenho, claro. Esta faca é para preparar os alimentos. É necessária, não é mesmo? Imagina se a senhora perdesse a paciência, pegasse essa faca e fosse ferir a sua vizinha. A culpa é da faca? Não, é da senhora, que se desequilibrou e usou o instrumento para ir ferir a vizinha. Assim é o dinheiro. O dinheiro não é culpado de nós sermos ignorantes, estúpidos, malcriados, orgulhosos, vaidosos, abusados. Não. É que ele faz com que a gente ponha para fora esses vícios, tá? Por isso que Jesus disse: ai de vós ricos, que tendes a vossa consolação. Ele não disse ai de vós todos os ricos, não. Porque existe rico controlado, existe rico caridoso. Aqui no Brasil mesmo, conhecemos um rico, vou te dizer. O homem construiu um imenso hospital para ajudar necessitado. Não é um hospitalzinho, é um imenso, parece uma cidade. Tudo esse homem ajudava os outros. Demonstrava que tinha muito dinheiro, mas também tinha muito amor. Então, o dinheiro não é a perdição, ele suscita um comportamento inadequado no ser humano. Por isso que é perigoso. Mas você quer ver outra coisa perigosa? É o poder. Alguém simples, dele o poder. Ele se torna arrogante, abusado, não conhece mais ninguém. O poder nos leva a muitos erros, tá? Tem um outro item também que leva a muitas perdições. Sabe qual é? A beleza. É difícil um espírito vir para cá, ganhar um corpo bonito e ser humilde, trabalhador. Não. Em geral, a beleza arrasta ele para os vícios, para o sofrimento. Então, é nesse sentido que Jesus está querendo dizer: ai de vós ricos, ricos de beleza, ricos de dinheiro, ricos de poder, que tendes a vossa consolação aí nas futilidades do mundo. Tá? Sofrereis, disse Jesus. Por quê? Porque nós estamos vivendo aqui neste mundo material para a evolução, para galgar virtudes. As pessoas que não conhecem o Espiritismo, elas pensam que estão vivendo por viver, basta ir aos domingos à igreja, cantar lá 2 cânticos, aceitar Jesus e tá salva. Elas falam sempre: eu estou salvo. Salvo? Bem, claro que eu estou falando num linguajar matuto, né? Ninguém está salvo por ser apenas um bom religioso, tá? A salvação vem da evolução que nós provocamos dentro de nós, desenvolvendo o amor, virtudes, ao longo de várias encarnações. Mas aí tem que incluir a encarnação na nossa vida e o que mais? A evolução. A encarnação e a evolução. E as consequências disso? A prática dos ensinos de Jesus fielmente, porque a maioria finge praticar. Na igreja é bonzinho, mas na rua é violento, tá? Ou na hora dos negócios faz falcatruas. Tem tudo isso, tá? Então não é brinquedo sair daqui levando uma vida correta. É difícil, mas se seguisse o Evangelho, tá? Conseguiríamos. Principalmente o espírita, o do Espiritismo, que não é um evangelho diferente, é o mesmo de Jesus, só que explicado pelos espíritos avançados. Dizem os espíritos: os nossos sofrimentos têm 2 causas. A primeira é de encarnações anteriores, nós não podemos evitar. E a segunda é desta encarnação. A maior delas é, em grande parte, daqui mesmo. Nossas atitudes, péssimas escolhas,
preguiça, falta de dedicação, não querer fazer o bem, se acomodar com a situação que se encontra, não ligar para nada. Por exemplo, você conhece uma moça, se prepara, analisa e às vezes nem a ama, mas como ela tem uma bolsa recheada de dinheiro, ou seja, tem vários imóveis, é de uma família rica, você faz todo o esforço para suportar as diferenças e casar com ela, querendo se beneficiar. Depois, é claro, esse casamento não dá certo, você é obrigado a se separar, tá? E fica culpando a vida. A culpa foi sua. Porque não orou muito, não pediu a Deus, não buscou uma moça que se jogasse com você. Às vezes nós queremos uma que tem pernas bonitas, corpo bonito, lindona, mas ela tem certos comportamentos que não jogam com o nosso. E às vezes o nosso comportamento é muito áspero, muito azedo. Somos muito azedos e queremos que os outros sejam dóceis conosco, tá? A maioria dos nossos sofrimentos são más escolhas desta encarnação. Segundo os espíritos, é aproximadamente 80%, há quem diga 70%, mas isso aí não dá diferença. Seja 70%, seja 80%, são escolhas que nós fizemos erradas nesta encarnação, erramos ao escolher e chegamos a uma certa idade e vêm as consequências. Hoje eu sofro isso, hoje eu sofro aquilo, hoje não tenho capital. Eu mesmo conheci um rapaz que ele recebeu uma bolada de dinheiro porque há uns anos atrás o governo federal entendeu que ele não tinha direito de certa fração do salário dele e não o pagou. Claro que ele entrou na justiça e anos depois veio todo o pagamento. E como o dinheiro estava em correções e mais correções, foi um bom dinheiro. O que ele fez com o dinheiro? Ao invés de comprar uma boa casa para morar, viver tranquilo, não. Ele foi passear para gastar por aí, no Disney World ou qualquer outro local, tá? Esnobar. Gastou tudo em viagens fúteis, fugazes, prazeres fugazes. E depois não tinha onde morar. Então, mais tarde, quando ele não puder continuar morando com a sogra e estiver vivendo em situação difícil, a quem culpar, se não a ele mesmo? Claro, quando entrou dinheiro para ele comprar seu teto, ele não comprou. Então, a culpa é dele. Tá vendo? Grande, a maioria dos sofrimentos, se nós formos olhar, nós não fomos cuidadosos o suficientes, tá? Nos envolvemos com pessoas que não devia, casamos com a moça errada, deixamos, por falta de paciência, não suportamos as exigências do chefe da empresa e nós iríamos até nos transformar em gerente da empresa se nós continuássemos. Mas não tínhamos paciência. Então a nossa vida ficou difícil. Bem, essas causas e muitas outras são desta encarnação. Ninguém tem condições de dizer assim, eu faria tudo de novo. Não é mesmo? Comprovando que erramos muito. As outras causas são causas de encarnações anteriores e que estão incluídas na lei do retorno, quer dizer, da colheita. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, disse Jesus, não é mesmo? Então, é obrigado a colher. Nós temos, às vezes, um filho, inimigos nosso dentro de casa, que nos gera muito desgosto e nós não temos a humildade de procurá-lo direitinho, também devolvemos agressão a ele, aí vivemos uma vida difícil, trazendo encrenca de outra encarnação, tá? Enfermidades que estão programadas, com uma certa idade começam a chegar, porque
cometi abusos na encarnação passada ou nas encarnações passadas, agora vou colher. 20 ou 30%, depende da pessoa, colhe sofrimentos de encarnações passadas. Os outros sofrimentos são decorrentes de erros desta encarnação. São duas as causas. Esta encarnação mal administrada e encarnação anterior, que eu precisei resgatar dívida de encarnações anteriores, tá? Vamos continuar no Evangelho, tá? Esquecimento do passado. Quantos dizem, eu sofro, quem diz que eu merecia receber tal e tal enfermidade? Bem, eu já vou te adiantando. Nós que somos espíritas, estudamos muito isso. Milhares de reuniões, milhares de espíritos falando. E, se você visse o que nós já vimos, você não discutiria. Nem um pouquinho, tá? Você entenderia e aceitaria. Os espíritos afirmam, e nós já confirmamos, não existe acaso. Não. Foi um acaso que aconteceu, que caiu o poste e quebrou a minha casa. Ou quebrou o meu carro. Não foi. E por que você parou ali? Não sei. Vieram 10 carros viajando em passeio. Só você parou ali. Você já viu que foi só você? Aí você vai perguntar, a caída daquele poste sobre o seu carro quebrou a cabeça de um parente seu dentro do carro, quebrou o seu carro. Mas então, aquela pessoa que sofreu o baque na cabeça tinha de chegar ali naquela hora para receber. Não é por acaso. É um jogo de energia que existe. Por exemplo, se nós tivermos que sofrer uma agressão grave, não podemos evitar, porque está no jogo energético nosso, nós vamos e nos colocamos bem no local certo, onde vai acontecer a agressão. E tantas outras pessoas mais encrenqueiras que nós estão por ali, nenhuma são agredidas. É que nós estamos na sintonia daquilo. Já contei outro dia o exemplo dos meninos no Rio de Janeiro. Quando o bandido olhou os meninos com uma arma na mão, os meninos dentro da sala de aula, e ele olhava para um e disse, você não, com a arma na mão, você não, você sim, pá! E ia escolhendo. Era o jogo energético, o jogo kármico que fazia o próprio bandido escolher sem ele querer, sem ele saber. Nada é por acaso, tá? De jeito nenhum. Por exemplo, veio um moço do Rio Grande do Sul, daqui a 4.000 quilômetros, veio para cá, para Belém do Pará. Chegou, falou comigo, explicou a situação, sentou, começamos a tratá-lo no auditório, tá? Aí veio um outro moço da cidade de Macapá, bem o oposto, né? E veio também com problemas, sentou, tá? E aí, foi frequentando. Depois de uns 2 meses, um espírito incorpora e disse, eu quero falar com aqueles 2 safados. Safados? Quem são? Aí ele indicou. Eu fui lá e chamei o gaúcho. Olha, gaúcho, o espírito está chateado com você. Vamos ver o que ele quer? Aí chamei o macapaense. Meu amigo de Macapá, o espírito também está chateado com você. Vem cá. Aí ele, você quer ver? Quero. Entrou. Resultado, chegou lá, o espírito xingou os 2, disse que ia matar os 2, aquela coisa toda, que vocês já sabem, e que eles já eram amigo de longo tempo. E nenhum dos 2 entendia, porque agora, naqueles 2 meses de frequência em nossa casa,
já tinham se tornado amigos, já estavam comendo churrasco um na casa do outro. Aí que eu fiquei sabendo que os dois tinham sido padres de um convento no ano de 1550, lá na Europa. E vieram se encontrar aqui e se tornaram amigos com a grande afinidade. Por quê? Porque já tinham trabalhado juntos, mais de 40 anos juntos, em 3, 4 encarnações atrás. Entenderam? Não é por acaso. Se encontraram, não por acaso. Então, muitos acontecimentos da nossa vida, a lei de Deus não permite que uma pessoa que não tenha culpa nenhuma seja atingida por um vírus e perca uma perna, fique defeituoso de um braço. Não, ela não permite. Só quem tem o karma da culpa. Aí sim, ele pega aquele vírus, perde o braço, fica torto, tá entendendo? Eu lidei com um moço que tinha mal de Hansen e vários com mal de Hansen. E nós lidamos por um tempinho, ajudando eles, agarrando neles, carregando eles. Aí alguém disse, cuidado, isso é lepra, isso vai pegar em vocês. E conversei com os espíritos e disse, não, pega não. Só pega se tiver karma. Ah, é? E o espírito disse para mim, e pelo menos dessa doença você não tem karma. Pronto, aí eu nem liguei, não peguei, claro. E ninguém pegou, porque ninguém tinha karma. Tá? Eu disse mal de Hansen, que hoje em dia o entendimento dessa doença é totalmente diferente de antigamente, né? Mas não vamos dizer Hansen, vamos dizer do Covid agora, que falava que se pega com facilidade. Conheço gente que está lidando com todo tipo de doente de Covid, não liga para isso e até quer, ele diz, eu até quero pegar esse negócio, para ver se eu aguento. Fala então de brincadeira, é claro, e não pega. Aí eu fui, indaguei aos espíritos e eles disseram, tem imunidade. Quem tem imunidade não tem nada a ver com isso. Mas quem não tem, pega. Até com um ventinho qualquer traz e pega. Então, tudo depende do nosso passado, da caridade que fizemos, das modificações. E muitas modificações são inerentes ao sofrimento que passamos. É o sofrimento que nos induz a mudanças. Veja bem, você tem, grosseiramente, vamos dizer, uma ferramenta que você encontrou jogada na lama, toda enferrujada, não é mesmo? Por exemplo, um facão, todo enferrujado, de 50 anos, caído na beira da estrada, ninguém viu, porque estava encoberto. Aí você pega, nossa, só ferrugem. Muito bem, para você tirar toda aquela ferrugem, você tem que bater muito ele, passar pelo processo do fogo. O fogo vai derretendo aquelas sujeiras, chega um ponto que ele fica limpíssimo, retirando as impurezas dele, também com o processo de antiferrugem, mas principalmente o fogo vai, ele vira um instrumento maravilhoso, tá? Não foi preciso queimá-lo muito? O nosso espírito também. Precisamos passar por fogo de tristeza, de angústia, de dores e muitas dores, para que possamos facilitar a aquisição de virtudes. Esses grandes espíritos avançados que nós temos notícias, né? Como o apóstolo Paulo, Sócrates, Chico Xavier, não é mesmo? Gandhi, todos passaram por muito sofrimento. Nenhum atinge o píncaro da vitória sem sofrimento. O sofrimento faz parte da evolução do espírito. Então não dava para Deus criar um outro método. Bem, isso é problema de Deus, né? Deus criou assim, achou que é assim, não adianta eu discutir. Deus não vai nem me ouvir.
Se eu ficar reclamando dele, não vai adiantar nada. Esse é o método e acabou. Sofrimento é bendito. Diz o Espírito Santo Agostinho que o sofrimento ele é tão bendito, mas tão bendito para o Espírito, que às vezes 1 minuto de sofrimento pode fazer falta. Portanto, nada de a pessoa dizer assim, eu vou praticar a eutanásia. Porque coitadinho desse homem, sofre, ele precisa morrer logo, olha aí. É tumores para cá, tumores para lá, dor. Por que um homem desse vai aproveitar ficar aqui na cama esperando a morte? Não é melhor aliviar? Não faça isso. Seria melhor se o espírito não tivesse nada a ver com aquilo e saindo do corpo ele iria esperar os braços de Jesus. Mas não é assim. Ele está num processo evolutivo. E essas dores, desses tumores que nasceram nele, são muito importantes. Cada tumor daquele está fazendo uma limpeza numa área do espírito. Quando nós somos muito briguentos, teimosos, encrenqueiros, prepotentes, acumulam energias em nós e noutra encarnação aparece um câncer. Aí dói, e isto é para doer mesmo. É para passar 1 ano, 2 ou 3 sofrendo para retirar aquele sofrimento. Então é isso a razão do câncer? Não é só esta a razão do câncer. Tem muitas razões, mas esta é uma delas, tá? Câncer é sempre uma limpeza do nosso espírito. O nosso corpo funciona como se fosse um mata-borrão, uma esponja que absorve as impurezas do espírito. Ao absorver, o nosso corpo adoece e provoca dores. Então, bem-aventurados que choram. Mas por isso eu vou querer sofrer agora? Não. Nós temos dentro de nós o desejo do bem que Deus colocou em nós. Nós temos que sempre querer o melhor, sempre querer viver bem, sem dor e tranquilo. Tá? Isso é próprio do espírito. Mas já que veio a dor, vamos ter humildade, baixar a cabeça, aproveitar e dizer, bendita dor. Não vamos prolongá-la, de hipótese alguma. Nós temos obrigação de tirar o espinho que entrou no nosso pé. Está doendo, vamos tirar. Mas, já que entrou, vamos aprender com ele. Já que veio um tumor, vamos aprender com ele. Aprender o quê? Paciência. Aprender a valorizar as outras pessoas. Aprender a valorizar a vida. Tá? Bem-aventurados que choram, pois serão consolados, disse Jesus. Vamos ver se temos mais um item aqui. Tem motivos de resignação, diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu tenho motivo de ser resignado? Tenho. O que é ser resignado? É aceitar a lei de Deus, aceitar as dificuldades que não podemos mudar. Já que veio uma dor intensa e não depende de mim, então seja feita a vontade de Deus. Senhor Deus, seja feita a sua vontade. E não fica reclamando. Nunca se queixe de nada. Tenha resignação. Aceite. Lute por dias melhores. Lute bravamente. Faça novos cursos, faça novos empreendimentos, vai atrás do que você quer. Mas com resignação. Veio o revés, Senhor, vou aprender com esse revés. Não reclame nunca de nada. Não blasfeme, tá? Porque é preciso ter resignação. E essa resignação quer dizer o seguinte: nós cometemos muitas maldades em encarnação anteriores. Estamos lá no mundo espiritual, analisando a nossa ficha. De repente, observamos que a nossa ficha de erros é imensa. Meu Deus, eu devo tudo isso? Deve. Eu cometi todos esses erros? Sim. Está tudo registrado aqui em mim? Sim. Porém, Deus não faz ninguém sofrer
por sofrer. Ele deixa sofrer, ele não faz sofrer, ele deixa você mesmo sofrer. Quem provocou o sofrimento foi você. Deus não impõe sofrimento a ninguém. Tá? Deus não castiga, não cobra, não impõe sofrimento. Ele lançou suas leis. Tá? Aí, da seguinte maneira. Quer dizer que se eu fiz 50 pessoas sofrer por mais de 50 anos, agora, se eu sofrer resignadamente durante uns 20 anos, eu já consigo eliminar essa dívida? Sim. Deus é bondoso. Ele resume a nossa dívida numa situação mais curta, desde que a gente viva com resignação. Praticar a caridade é o melhor método para limpar o nosso espírito. Uma pessoa passa uma encarnação toda fazendo a caridade, às vezes ela passou 4, 5 fazendo o mal, e ela quita-se. Então vale a pena ser resignado, tá? A lei de Deus é vantajosa. A gente tem uma dívida de, vamos supor, de $100, e chega aqui, luta, paga só 10 e fica quites. Agora, quando essa dívida está ligada a pessoas que nos cobram, é diferente. Mas quando é uma dívida geral, difusa, aí é assim que funciona. Vale a pena ser resignado, tá? Nós temos motivos de ter resignação. A resignação produz evolução em nosso espírito, tá? Aqui tem um item neste evangelho que diz suicídio e loucura, tá? O suicida é aquela pessoa que criou uma situação tão difícil e que não quer enfrentar as dificuldades, a vergonha do seu nome, a pobreza que ele provocou. Aí, para fugir da vida, se suicida. E isso é um ato de covardia. Não podemos fazer isso. Porque nós temos um corpo para viver 70 anos, por exemplo. Pode ser mais, pode ser menos. Nós temos que ficar nesse corpo agindo da melhor forma possível. Nós não temos que dar causa nenhuma do adiantamento da nossa morte, senão as consequências são gravíssimas, tá? Nunca se suicidar, de hipótese alguma, tá? A loucura não vem a nós, a não ser por nossa mesma culpa. Nós agimos em desconchavo tão grande que desajustamos o nosso cérebro. Aí o nosso comportamento fica tresloucado. A culpa também é nossa. Nós podemos ter mediunidade, qualquer coisa. Não sobrevirá a nós loucura de hipótese alguma. Sempre quando vem a loucura, é porque o comportamento daquela pessoa foi muito desajustado e ele é que deu causa, tá? Não vamos permitir isso, tá? Por fim, nós temos bem e mal sofrer. Bem e mal sofrer quer dizer, se você for acometido por uma enfermidade e reclamar muito, fica sofrendo e reclamando, sofrendo e reclamando. A reclamação atrapalha a ação desse sofrimento. Você vai tirar proveito muito pequeno. Já que veio o sofrimento, aceite-o, sofra bem. Não queira sofrer, porque você não é masoquista. Mas não reclame e viva direito. Diga, se estou passando, é porque Deus permite. É porque eu preciso desse sofrimento. Senhor Deus, tende piedade de mim que errei. Me ensine a vencer. Sairei desse corpo tranquilo, feliz. Vou vencer, vou alcançar a glória um dia, porque vou me modificar. Vou fazer deste limão bem azedo uma excelente limonada. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. A vida espiritual, para os que já evoluíram, é uma maravilha, é um tesouro que ninguém rouba,
ninguém põe a mão, não tem traças, não tem ratos, não tem baratas, não tem ninguém. Ele é eterno. Vale a pena lutar, se transformar, praticar o bem todos os dias da nossa vida. Beijo no coração de todos.